Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que mais uma vez fala sobre saúde, mais especificamente sobre as alergias que são muito comuns nesse período em que estamos vivendo. Outono, daqui a pouco chega o inverno e com frequência as pessoas acabam ficando mais debilitadas, não só os adultos, mas também os idosos, as crianças. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito dessas alergias mais comuns neste período do ano. Quem está aqui conosco é a doutora Fátima Rodrigues Fernandes, ela é pediatra e imunoalergista do Hospital Infantil Sabará, aqui de São Paulo. Doutora Fátima, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Eu é quem agradeço a você e aos seus ouvintes. Doutora, nós temos a impressão que nessa época do ano é uma verdadeira explosão de alergias, né? É isso mesmo que ocorre? As alergias são doenças muito frequentes, né, Luciana? Na verdade, quem tem alergia o ano inteiro, porque é uma condição genética, constitutiva de cada indivíduo. Entretanto, nessa época do ano, devido a vários fatores do clima, da temperatura e mesmo das condições do ambiente da casa e dos locais que a gente trabalha, acabam ocorrendo mais crises de alergia, que são desencadeadas por esses fatores e até mesmo pelas viroses, né, que são muito prevalentes nessa época do ano. A gente acaba ficando em ambientes mais fechados, né? Acaba que uma pessoa tendo a virose pode contaminar na escola, por exemplo, as outras crianças, no trabalho a gente acaba contaminando os colegas e mesmo na nossa residência a gente acaba passando para os outros familiares. Então essas crises desencadeadas por viroses são mais intensas nas pessoas que têm alergia. Então por isso esta explosão que nós chamamos e os prontos-socorros, os hospitais abarrotados de pacientes com queixas principalmente respiratórias. Agora, doutora, esses vírus, enfim, eles circulam em vários períodos do ano, mas na verdade, como nesta época, geralmente a gente fica concentrado em ambientes mais fechados, eles costumam surgir com mais frequência, seria isso? Isso, e também as condições climáticas, Luciana. Na verdade, nessa época do ano, no outono, na transição de estação, nós temos baixas temperaturas, né? A temperatura começa a cair e também uma baixa da umidade do ar, a umidade relativa do ar. Então, isso permite que as partículas fiquem mais tempo expandidas no ar, né? Elas não se depositam com tanta facilidade. Isso vale para os vírus, para outros patógenos, bactérias, fungos e também para os alérgenos, que no caso das pessoas alérgicas é um fator a mais. Então, a gente tem mais propagação de ácaros, de fungos no ambiente, o que torna também a pessoa mais suscetível a ter crises. Agora, doutora, a grande questão, pelo menos entre as mães, é vacinar ou não vacinar o filho contra a gripe. Sim. Muitas mães acabam acreditando, inclusive, que o fato de vacinar vai, inclusive, impedir que seu filho tenha resfriado comum. Isso não ocorre. Na verdade, nós, especialmente os alergistas, os imunologistas, incentivamos muito que seja feita a vacinação. Mas temos que lembrar que a vacina disponível para a prevenção da gripe, ela é contra um tipo de vírus, que é o vírus influenza. Isso quer dizer que a pessoa pode ficar protegida para aquele vírus, mas não necessariamente para todos os vírus. Então, é comum nós vermos esse tipo de comentário no consultório. Ah, eu dei a vacina da gripe, mas mesmo assim ele está gripado. É porque existem outros vírus no ambiente. Tem o rinovírus, o adenovírus, enfim, outras dezenas de vírus no ambiente que podem contaminar aquela pessoa ou aquela comunidade. Mas, em geral, esses outros vírus têm uma característica mais leve nas crianças maiores, principalmente, exceto o vírus da bronquiolite, que também judia bastante, né, dos pequenininhos. Então, de qualquer modo, dando a vacina da gripe, da influenza, nós estamos prevenindo esta doença mais grave, né, mais severa. Nós tivemos aí, há 2 anos, aí, um surto importante aqui no Brasil, todos se recordam. Então, a gente estimula, principalmente os pacientes que têm doenças crônicas, como a asma, o diabetes, doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas crônicas, crianças pequenas e idosos que se vacinem contra o vírus da gripe. E as gestantes também, né? E as gestantes, muito bem lembrado, isso. Agora, doutora, o fato dessa criança tomar a vacina contra a gripe não vai impedir que ela tenha coriza com frequência ou mesmo que tenha tosse. Esses sintomas, eles são paralelos a um quadro de gripe? Então, é muito importante você estar dizendo, Luciana, porque são sintomas comuns a várias entidades. Então, eles ocorrem na gripe, ocorrem no resfriado, que é causado por outros tipos de vírus,
mas também ocorre nas alergias, né? Ou nas rinites irritativas, que não necessariamente são alérgicas. Então, o que é importante? Importante analisar o histórico desse paciente, ver a cronicidade desses sintomas, ver o quanto eles se repetem e, às vezes, até através de exames que são necessários, a gente definir se é um episódio autolimitado, viral ou bacteriano, ou se é mesmo uma inflamação mais crônica dessa mucosa que ocasiona espirros, coriza, congestão nasal, tosse, sintomas tão frequentes aí nas nossas crianças nessa época. Então é importante analisar o quanto esses sintomas são crônicos, duradouros e qual a causa desses sintomas. Se por trás tem uma alergia, se por trás eventualmente tem até uma deficiência imunológica que a gente precise conhecer para buscar o caminho do tratamento. Doutora, a senhora comentou a respeito de rinite. Há muitas pessoas que comentam, né, que o fato do nariz ficar muito tampado, com muita frequência, ainda mais nessa época do ano, é porque elas possuem esse tipo de doença. Isso corresponde à realidade? Verdade. A congestão nasal é um dos principais sintomas da rinite. E daí a gente tem que lembrar que, embora sejam, vamos dizer, sintomas que as pessoas nem atribuem uma grande gravidade, né? Não se morre de congestão nasal, mas é uma doença que tem associação com muitas complicações. Então, nas crianças que permanentemente têm essa congestão, essa obstrução, nós vemos alterações no desenvolvimento do esqueleto da face, alteração na dentição, com distúrbios da oclusão dentária. Então, são aquelas crianças que fatalmente vão precisar de correção dessa oclusão dentária. Frequentemente está associada com complicações infecciosas, como sinusites, otites, mau hálito, complicações do sono, né, distúrbios do sono. Então, são crianças que dormem mal porque respiram mal à noite, roncam, babam no travesseiro. Tudo isso levando a um mal-estar, um prejuízo da qualidade de vida da criança, que pode até culminar com um distúrbio no aprendizado, né? Aquela criança que dorme mal à noite não consegue prestar atenção na escola no dia seguinte, né? E pode ter um comprometimento aí do aprendizado. Então é muito importante identificar, porque essa congestão nasal merece uma abordagem, às vezes até multidisciplinar, ou seja, diferentes profissionais envolvidos, o pediatra, o alergista, eventualmente o otorrino, a fono, né? Isso pode ter distúrbios da fala também. E existe correção, isso que é o mais importante. Doutora, a simples hidratação com soro fisiológico já é suficiente como tratamento para a rinite? Então, nós recomendamos fortemente que isso seja feito nesse período do ano, em função da secura do ar. Então, uma forma de prevenir estas crises e os sintomas permanentes é uma hidratação adequada dessa mucosa nasal. Né? Tanto ingerir líquidos de uma maneira geral para manter a hidratação do organismo, mas também o uso de soro, né, na mucosa nasal ajuda bastante. Entretanto, as doenças elas têm graus diferentes de intensidade. Então, muitas vezes isso já é suficiente para controlar uma rinite leve, mas se tivermos um caso de uma rinite mais persistente, moderada, grave, vai ser necessário outro tipo de abordagem, uma complementação do tratamento. Quais são os sintomas de uma rinite mais grave? Na verdade, os sintomas são iguais de uma rinite leve, porém eles são mais intensos. Então, a gente tem espirros, congestão, né, aquele nariz trancado, coriza, muitas vezes coceira, que também atrapalha o bem-estar daquele paciente. E o que caracteriza a gravidade desses sintomas é o quanto eles interferem na qualidade de vida do paciente, no sono e o quanto eles duram. Então, a gente costuma dizer que as rinites são persistentes se elas comprometem aquele paciente mais que 3 dias na semana. Então, nesses casos, já merece um tratamento preventivo à base de medicamentos anti-inflamatórios da mucosa nasal. Hoje nós estamos conversando com a doutora Fátima Rodrigues Fernandes, ela é pediatra e também imunoalergista do Hospital Infantil Sabará, aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este trabalho, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, o www.sabará.com.br. Nós ainda temos mais 2 blocos para tirar as nossas dúvidas. Se você quiser encaminhar a sua pergunta ou seu comentário, você pode fazê-lo também através das nossas redes sociais, através do nosso portal no Facebook, também através do nosso Twitter. As suas questões serão encaminhadas diretamente para a nossa convidada. Espero que você continue conosco. Daqui a pouco voltamos.